Não leve a vida tão a sério. Hugo Prater. Livrando-se do lixo mental. Eliminar as toxinas do organismo e soltar a tensão dos músculos são procedimentos conhecidos na medicina holística. A necessidade de purificação física é tão forte que, como conceito, tornou-se a principal meta, tanto nos autotratamentos quanto na medicina convencional. Um exemplo são as infinitas marcas de vitaminas e suplementos nutricionais anunciados como agentes de limpeza e purificação. Entre os adeptos de tratamentos alternativos, as opções vão do jejum a dietas ricas em fibras e alimentos crus, até banhos de imersão com água salgada, exercícios de respiração, megadosagens de vitamina C e terapias à base de litros e mais litros de água. Na abordagem corpo, mente e espírito, vale tudo para eliminar as forças negativas. No ritual cotidiano, pela manhã, tomamos uma chuveirada e escovamos os dentes. E ao longo do dia, lavamos as mãos depois de cada ida ao banheiro. Em vez de água da bica, tomamos preferencialmente água mineral. Os sabões em pó que lavam nossas roupas contêm desinfetantes e usamos produtos antibactericidas para limpar a cozinha. Muitas casas e até alguns carros possuem sistemas de filtragem de ar. Estamos aparentemente muito preocupados em limpar nossos corpos e o ambiente em que vivemos de tudo que possa prejudicar a nossa saúde e energia. Mas, estranhamente, não sentimos a menor necessidade de esvaziar nossas mentes de tudo que possa azedar nossas atitudes, bloquear a nossa intuição e arruinar os nossos relacionamentos. Que diferença faz se o corpo está sempre limpinho, desintoxicado e livre de germes, se nenhum ser vivo que este corpo encontra é confortado? Na verdade, acreditamos que nossos corpos são mortais e o nosso espírito é eterno. Nossas atenções estão voltadas para manter o exterior impecável. Saímos todos os dias com roupas limpas, cabelos lavados, dentes escovados, mas com a mente cheia de ansiedades mesquinhas, ressentimentos sombrios, perspectivas deterioradas, preconceitos venenosos e uma série interminável de autoimagens encebadas e puídas. Sequer nos incomodamos em varrer o lixo mental que produzimos diariamente, para não falarmos no entulho que acumulamos pela vida afora. Vemos filmes e lemos histórias fantásticas a respeito da vastidão da mente e falamos para as crianças sobre o poder da imaginação. Participamos de seminários que falam sobre o imenso potencial ainda não utilizado de nosso cérebro. Trata-se de um trabalho genial de auto-engano, no qual acreditamos que tudo o que está em nosso espaçoso cérebro é útil, vale a pena guardar e está em bom estado. Se observarmos de perto nossa mente por uma hora que seja, veremos que, em vez de uma caixa mágica repleta de sonhos e maravilhas, é mais provável que ela se pareça com uma geladeira entulhada. Uma rápida incursão por uma prateleira qualquer revelará coisas tão velhas enfiadas lá no fundo que nem conseguimos lembrar o dia em que as adquirimos.
De tão cheios de mofo e bolor, os recipientes com restos enfiados nos cantos parecem ter vida própria. Para falar a verdade, os cantos de nossa geladeira mental criaram seus próprios reinos azedos e mal cheirosos. Como o cenário é assustador, temos o impulso de colocar todas essas coisas bolorentas bem depressa de volta em seus devidos lugares para manter a ilusão de que bem ali, na nossa querida geladeira, só existem sucos de laranja ensolarados, mangas suculentas e verduras orgânicas bem fresquinhas. Limpar mentes sobrecarregadas não é tarefa pequena. Leva um tempo e é preciso coragem, até porque, com certeza, você fará algumas descobertas bem desagradáveis. Em todo caso, quando as prateleiras estiverem limpinhas e organizadas de novo, cheias de alimentos frescos e nutritivos que deixam aromas delicados no ar, saberemos que fizemos um sacrifício muito pequeno para tanta riqueza. Este trabalho pede que você nade contra a maré da opinião dos outros. Decida que a felicidade é parte essencial de uma vida bem vivida. É curioso que seja necessário um verdadeiro trabalho de convencimento pessoal para obtermos a sensação de plenitude, paz e realização. Na verdade, é aceitável e até esperado que as pessoas dediquem muito tempo de suas vidas à acumulação, ao status profissional, à atração física, à aceitação social e até à prática do seu esporte favorito. Mencione a busca do prazer e da tranquilidade interior, e a maioria das pessoas dirá que são luxos e que não tem tempo para sair atrás dessas coisas. Para elas, basta torcer que algum dia a vida pareça bem-sucedida. Se quer saber como é encher a sua geladeira com as coisas que você escolhe e não com as coisas escolhidas para você, pela cultura e pela dinâmica da família, saiba que, em média, uma criança ri mais de 350 vezes por dia, contra 10 vezes por dia para um adulto. Por quê? Porque as crianças chegam ao mundo com geladeiras limpas. Sugiro que comece já. A primeira providência é avaliar quanto lixo mental somos capazes de produzir num só dia. Para isso é preciso considerar apenas o mais inútil dos itens: a preocupação. Atitudes provocadoras só atrapalham. Poucos estão convencidos de que a preocupação é um entulho mental inútil. De alguma forma parece certo se preocupar. Afinal, já que todo mundo se preocupa, a preocupação deve servir para alguma coisa. O mesmo raciocínio se aplica para o fato de que, se todos fazem pequenas traições uns aos outros, a traição deve ser benéfica para a espécie humana. Mas não é verdade que todos os impulsos humanos têm um aspecto positivo. Para progredir espiritualmente, temos de admitir que cometemos erros, às vezes erros graves, e que possuímos algumas tendências que são perigosas e irracionais. A sabedoria do corpo é altamente questionável, como qualquer pessoa que sofra de insônia ou de alergia pode atestar. A sabedoria do cérebro é igualmente questionável. Na verdade, o corpo, incluindo o cérebro, não reage a nada integralmente. O que é bom para uma parte do corpo
muitas vezes é ruim para outra. O corpo se divide e subdivide de incontáveis maneiras, e as tensões que essas partes mantêm entre si, em geral, são a causa fundamental de sua própria destruição. Da mesma forma, a mente tem muitas partes, cada uma com seus próprios planos. Por exemplo, muitas vezes a mente anseia por algo e é repelida, seja dinheiro, doces, sexo ou lazer. Não podemos afirmar que, pelo fato de muitas mentes se preocuparem, elas o fazem por uma boa razão. Nem toda tendência humana é racional, como demonstra o intrigante número de pessoas pelo mundo afora que precisam ser confinadas em prisões, penitenciárias e manicômios. O melhor é examinar as atitudes provocadoras de preocupação em nossa cultura, para ver se há algum benefício em utilizarmos a mente dessa maneira. 7 atitudes que causam preocupação. Atitude 1. É natural preocupar-se. Todos os dias construímos um santuário de preocupações e cuidadosamente veneramos cada um desses preciosos objetos. Existe sempre algo que está para acontecer ou uma questão relacionada à nossa saúde, sem contar alguma situação embaraçosa que tenha acontecido no dia anterior, ou mesmo há 10 anos, mas que continua ocupando um lugar de honra no santuário. É como se a nossa mente focasse em problemas, não em soluções. Como se remoêssemos as questões, não as respostas. Note como somos rápidos em atribuir uma falha em qualquer solução que nos venha à mente, ou que alguém nos sugira, de forma que possamos continuar preocupados. Será que isso é natural? Certamente, mas isso não significa que se preocupar seja benéfico. A preocupação não nos faz sentir mais confortáveis, nem favorece melhores decisões. Ela fragmenta a mente, tira a concentração, distorce a perspectiva e destrói o bem-estar interior. A preocupação é uma espécie de estresse autoaplicado. A preocupação é o caos mental, não é nada agradável, ou seja, é puro lixo, mas lixo que nós acumulamos e aturamos todos os dias de nossas vidas. Libertação 2. Tempo sugerido: 1 dia ou mais. Basta um dia para você provar a si mesmo a eficácia deste exercício, uma ferramenta que poderá ser utilizada com grandes resultados pelo resto de sua vida, e que na verdade ilustra muitos dos conceitos fundamentais deste trabalho. Entre eles, o de que nosso ego é nosso desejo de estarmos sós, que a experiência de estar conectado ou em comunhão com alguém ou alguma coisa neutraliza o nosso ego, e de que a sinceridade, o foco, o compromisso é a chave para nos desapegarmos com sucesso de qualquer coisa. Identifique uma linha de pensamento que esteja atormentando você. Isso é fácil. Talvez as 2 preocupações mais comuns sejam algo que vive nos incomodando ou alguém com quem discutimos até em pensamento. A primeira diz respeito ao futuro, um medo do que pode acontecer. A segunda diz respeito ao passado, angústia em relação ao comportamento de alguém ou em relação à maneira como algum
acontecimento se desdobrou. É importante observar que as reações dos outros são o centro da nossa preocupação. Nossa mente não se prende a situações. Se fazemos algo realmente tolo enquanto caminhamos, podemos até rir disso, mas não vira uma ideia fixa, a menos, é claro, que o erro fique evidente quando retornamos. Nosso ego funciona de forma repetitiva, aumentando a distância entre nós e os outros. Da próxima vez que você notar que está entrando na linha de pensamento que você já identificou, interrompa, simplesmente não a complete. Na sequência, pense em qualquer coisa que tenha a ver com amor ou união. Pense no seu cachorro, no jardim, no seu parceiro ou parceira, em seus filhos, nos amigos, num parente carinhoso ou mesmo em Deus. Abençoar, rezar e mentalizar na pessoa que é objeto de sua preocupação também é uma energia muito forte. Contudo, se os seus pensamentos estiverem muito perturbados, você não terá forças para isso. Neste caso, identifique o pensamento, interrompa-o e desvie seu foco para alguma imagem amorosa. Faça isso e você verá como é fácil desconectar uma linha de pensamento perturbadora. Em geral, um pensamento qualquer de união também resolve a questão. Acreditamos que não é possível deixar de nos preocupar ou de emitir julgamentos, como se fosse possível combater essa intensa atividade mental, nos revoltando contra nós mesmos ou procurando reinterpretar a situação. Para muitas pessoas, esta é uma abordagem mais delicada e racional do tema, mas no fundo, o resultado é o mesmo. Introduzimos uma nova interpretação para combater a primeira e assim dividir a nossa mente. A verdade é que jamais acreditamos completamente nessa reinterpretação. Ele provavelmente não queria ferir meus sentimentos. Apenas gritam muito com ele no trabalho. Ou então, ela talvez não estivesse tentando me tapear, apenas tem medo de não conseguir fazer o que tem de fazer. O que obriga nossas mentes a intensas idas e vindas, procurando decidir de que lado examinar a questão. Enquanto isso, a linha de pensamento ansiosa ou crítica continua. A certa altura, desistimos dela e resolvemos simplesmente aguentar a perturbação, na esperança de que logo ela terminará. E assim passamos horas ou dias infelizes. Mas a coisa não acaba aí. Assim que uma preocupação se esgota, outra assume seu lugar. Por isso, aprender a deixar para trás os problemas é tão fundamental para nossa felicidade e paz de espírito. Uma vez que você já sabe que qualquer pensamento perturbador pode ser dissipado, o problema então se desloca para o fato de que, daqui a 3 minutos, 1 hora ou 1 dia, o pensamento obsessivo vai voltar. De onde ele vem? Ora, ele é produto de nossa mente poluída, que daqui para frente chamarei de ego. Seu objetivo é colocar-se à parte, ser diferente e particular. O ego considera a união uma inimiga mortal. Pensamentos de preocupação ou de agressividade levam à sensação de isolamento. Quanto mais os buscamos, mais isolados nos sentimos, e assim saciamos o principal objetivo de nosso ego.
Portanto, para abandonar permanentemente um pensamento negativo, temos de estabelecer um objetivo de união e integridade mental. Planeje a resposta para a próxima vez que o seu ego apresentar essa linha de raciocínio. Sua resposta precisa ser breve e direta. Interrompa o pensamento e inunde de luz a pessoa sobre a qual mantinha fantasias de vingança. Ou pense como o novo gatinho é engraçado. Qualquer pensamento que de alguma forma seja amoroso, feliz ou pacífico é suficiente, já que seu ego não quer que você se dedique a esse sentimento. Repita silenciosamente: não importa quantas vezes o meu ego repetir este pensamento, eu resistirei. Se ele trouxer este pensamento 1000 vezes, responderei 1001 vezes como planejei. Quando o ego perceber que você mentalizará a pessoa na luz, sempre que algum pensamento perturbador surgir, ele mudará a linha de raciocínio. Ele ainda vai testar a sua sinceridade algumas vezes, mas vai acabar desistindo. Pode acreditar. Quando percebo que não estou aplicando com firmeza as etapas mencionadas, identificar o pensamento, interrompê-lo, pensar num assunto ligado ao sentimento amoroso e de união, criar um plano para quando o pensamento retornar, tento me dedicar a um momento de reflexão e conscientemente parar de me torturar, de abalar a minha paz e de me colocar numa posição de confusão mental em que não faço o bem para aqueles a quem amo. Acima de tudo, é preciso considerar as pessoas envolvidas com delicadeza e compreensão, sem nenhuma censura. Talvez não se atinja esse distanciamento, especialmente se estivermos furiosos com elas. A questão que se coloca é a mesma. Será que realmente quero caminhar em direção à paz ou me afastar dela? Atitude 2. Não se preocupar é arriscado, talvez perigoso. O velho ditado diz que um dia é da caça e o outro do caçador. Dizer que alguém é feliz e tem sorte é quase o mesmo que dizer como o diabo gosta. E todo mundo sabe o que acontece com aqueles que não estão nem aí para o diabo. A palavra feliz, às vezes, é usada em lugar de despreocupado, louco, desprovido de bom senso ou irresponsável. Muitas crianças foram criadas ouvindo esse tema em histórias como a fábula da cigarra, que passava o verão cantando, e a sábia formiga, que passava o verão juntando o alimento para o inverno, e mais tarde teve o prazer de recusar ajuda à cigarra só para mostrar o quanto estava certa. Além disso, todos nós crescemos vendo, e o que é mais importante, sentindo que nossos pais se preocupam com coisas tão diferentes quanto a obesidade, as condições climáticas, o seguro de vida, o casamento e os extratos do banco. Por essas e outras razões, a maioria das pessoas entra na idade adulta com a sensação de que nada é confiável, nem mesmo o próprio lar. Essa preocupação, infelizmente, é alimentada pela insensibilidade dos pais. Muitos ensinam, de forma nada sutil, que seus filhos devem se preocupar com a quantidade de comida que consomem e com a possibilidade de tirar notas baixas
ou de ficarem doentes. Mas, acima de tudo, eles ensinam as crianças a desconfiar da própria intuição e bom senso. Não posso deixar você fora da minha vista. Ou então, você não se preocupa com mais ninguém, a não ser a sua própria pessoazinha, e deixam no ar um sentimento indefinido quando perguntam: você tem certeza de que quer mesmo comprar esta pistola d'água? Aquela verde parece mais resistente. Você tem certeza de que quer convidar o Ian para a sua festa de aniversário? Lembre-se de que não foi convidado para a festa dele. Você tem certeza de que não precisa estudar para a prova? Você não vai querer acabar como frentista de posto de gasolina. Você tem certeza de que ele ou ela é a pessoa certa? Você não vai querer procurar namorado ou namorada depois que já estiver mais velho ou velha? Mesmo que a nossa tendência à preocupação tenha origem em nossas vivências de infância, recebemos muitas outras contribuições. A ideia de que é bom se preocupar é parte de toda a nossa cultura cristã ocidental. Todos os dias nos reunimos diante da televisão para ouvir intermináveis reportagens sobre problemas da vizinhança e do mundo, sem sequer nos lembrarmos de procurar alguma solução. Absorver o problema já é o bastante para nos satisfazer, e a mídia sabe muito bem disso. A religião, que deveria promover conforto e amparo, pode levar à preocupação e às vezes ao terror. Padres, pastores e rabinos muitas vezes usam o medo para ensinar a doutrina. E por que não? Para aumentar as contribuições dos fiéis. Até o sistema educacional promove a ansiedade, ao fixar metas impossíveis e ameaçar com penalidades quem ousa se comportar de forma imprópria. Do primeiro ao último ano da escola, os objetivos são conflitantes: responsabilidade, socialização, autoestima, consciência ambiental, criatividade, orgulho racial, consciência das drogas, administração do tempo e muitas outras. Os próprios professores variam amplamente na maneira como influenciam os alunos, até porque os livros e currículos escolares que lhes são entregues também contêm ideias complexas e contraditórias. É melhor ficar de olho. Vá devagar. Use a cabeça. Olhe onde pisa. Cuidado com as costas. Conheça os seus amigos. Não confie em ninguém. Cuidado com o que você está fazendo. Olhe para frente. E a minha preferida, pense 2 vezes. É claro que há 1000 maneiras de usar todos esses conselhos, mas a exemplo das preocupações espirituais de hoje, tome consciência. Olhe o que você está dizendo. Os medos se autoalimentam. E o mais assustador, lembre-se de que você cria a própria realidade. A mensagem mais importante é: estamos mais alertas e mais bem armados quando estamos ansiosos, o que, aliás, não é absolutamente verdade. O contrário da mente preocupada não é a mente tola, mas sim a mente tranquila. O que se pode observar é que quando a mente está preocupada, ela se torna lenta e dispersa, ao passo que a mente tranquila é capaz de uma consciência ampla e firme, no mínimo porque está menos distraída. Diante dessa perspectiva, pode-se dizer que a mente preocupada está desprotegida, dominada pela ansiedade,
enquanto a mente tranquila pode avaliar a situação de modo mais rápido e preciso. Por isso, tem mais chances de impedir um perigo eminente. Atitude 3. As preocupações são intuitivas ou previsíveis? Neste trabalho, estamos examinando o que limpa a mente, facilita a concentração e a torna íntegra em relação ao que tira a sua paz e a sua tranquilidade. É pura tolice a ideia de que se deve conviver com a mente agitada, porque isso facilitaria a realização de alguma premonição. Pode até ser que, em algumas ocasiões, a intuição apareça misturada com a preocupação, mas não há uma maneira confiável de verificar isso. E é interessante observar que as pessoas preferem simplesmente ignorar as premonições que não se confirmaram. Muitos pais tomam decisões com base em preocupações. Eles endurecem a respeito de determinados comportamentos porque receiam o que possa acontecer a seus filhos. Embora aqui e ali algumas previsões se mostrem verdadeiras, em geral esse tipo de disciplina tem resultados negativos. Se o objetivo é descobrir que estado mental é mais intuitivo, a preocupação deve ser eliminada logo de início, por ser inconsciente. Como muita gente já percebeu que os medos não são intuitivos, até mesmo essa constatação se tornou motivo de preocupação. Você já deve ter ouvido falar que são justamente as coisas que não nos preocupam que acontecem. Tomar essas palavras ao pé da letra significa que quanto mais preocupado você é, menores são suas chances de que as coisas se tornem realidade. A contrapartida aparece em outro ditado: só porque você tem fobia de voar, não quer dizer que seu avião vá cair. Ou seja, a preocupação é um jogo em que não há vencedores. Libertação 3. Tempo sugerido: 1 dia. O medo de que um comentário infeliz seja mal interpretado não existiria se tivéssemos a certeza de que a pessoa não o guardaria na memória. Se isso fosse verdade, nossas amizades permaneceriam incólumes, apesar das observações inoportunas. Portanto, nosso medo nada tem a ver com o que foi dito, mas com suas consequências futuras. Quando estiver praticando esta terceira libertação, tenha sempre em mente que, embora com raízes bem fincadas no passado, todas as formas de medo apontam para o futuro. Anote qualquer medo que passe pela sua cabeça, desde o momento em que você acorda até a hora de deitar. Anote tudo, em vagas apreensões, as suspeitas ou mesmo as fantasias catastróficas que surgirem. Antes de adormecer, assinale os medos mais assustadores, ou, se preferir, classifique-os numa escala de 1 a 10. Separe também os medos que você acha que são intuitivos e previsíveis, daqueles que você acha que se autoalimentam por causa da intensidade e frequência com que pensa neles. Coloque essa lista num lugar de fácil acesso. É importante ficar atento e ver se alguma coisa acontece da maneira como você imaginou. Anote também todos os acontecimentos que, de alguma forma, terminaram sendo o oposto daquilo que você receava que fosse acontecer. Se você preferir não fazer esta etapa do processo de libertação, terá de renunciar para sempre
ao direito de se preocupar em voz alta. Atitude 4. Há um tempo e um lugar para se preocupar. Quando o carro derrapa e perdemos o controle de sua direção, ou quando falseamos o pé e caímos, nossa mente em geral está muito calma. Só quando acontece é que nos perturbamos e começamos a suar por causa do acidente. Que vantagem teríamos se ficássemos nos preocupando com o que poderia ter acontecido, com as possíveis consequências físicas ou mesmo com a lição que o universo estaria nos dando enquanto nos contorcemos no ar para reduzir os efeitos de uma queda ou enquanto lutamos para retomar o controle do carro? Se deixássemos que nossa mente se ocupasse durante a emergência, seríamos incapazes de reagir instantaneamente. Será que isso significa que a preocupação é útil quando estamos em situação de emergência? Parece, mas não é. Quando estávamos no final da adolescência, meu irmão e eu fomos convidados para ir a uma fazenda nas montanhas do Colorado. Um dia, fizemos uma longa caminhada e chegamos a uma cachoeira magnífica, de mais de 50 metros de altura. Desafiei-o a subir comigo pelas pedras e ele topou o desafio. Nosso plano era subir paralelamente à queda d'água. Como em geral acontece com pessoas inexperientes em escaladas, o que não parece íngreme para quem está embaixo se agiganta quando a subida começa. Quando me dei conta de que seria bem mais difícil e perigoso do que havia imaginado, percebi que seria muito pior tentar descer. Restavam apenas uns 10 metros para chegar ao topo, quando começou uma chuva de granizo que se transformou em uma fortíssima tempestade. Estávamos logo abaixo de uma imensa pedra que se projetava. Eu não conseguia ver o caminho para o topo, e para piorar, de repente, o degrau sobre o qual nos apoiávamos começou a se soltar. Quando a base começou a rachar sob nossos pés, me preocupei. Meu irmão escolheu exatamente aquele momento para me dizer que em 2 ocasiões pessoas haviam morrido tentando escalar a cachoeira. Gelei, mas como era o mais velho e o responsável por estarmos ali, naquele sufoco, assumi a liderança. Apesar de paralisado pelo medo, tranquilizei meu irmão, dizendo que de onde estava, eu conseguia ver um caminho para o topo do lado em que ele estava. Era mentira, mas foi a única coisa que me ocorreu. Por sorte, havia mesmo um caminho, e quando chegou em cima, ele estendeu a mão e me ajudou a subir. A primeira reação a essa história é dizer que me preocupei no momento errado, mas para falar a verdade, não dá para saber qual é o momento certo de se preocupar. Deveríamos ter nos preocupado em identificar o exato ponto em que não havia retorno. Se concordássemos ter alcançado este ponto, raramente as pessoas concordam a respeito do momento de parar, deveríamos ter feito uma pausa e nos preocuparmos ali? Durante a escalada, vimos uma cobra diferente e nos aproximamos para examiná-la mais de perto. Deveríamos ter nos preocupado também? É claro que não existe um momento ideal para se preocupar. Talvez fosse possível dizer que uma pequena preocupação é bom, ou ainda que o importante é a quantidade e não o momento. Quem sabe, se eu tivesse me preocupado, pelo menos um pouquinho, não teríamos corrido risco de vida. Na verdade, é preciso admitir que foi justamente o fato de que a escalada parecia preocupante que tornava a ideia interessante.
Quem iria querer subir uma encosta de inclinação suave, coberta por um espesso tapete de grama? Se não fosse um pouquinho preocupante, a escalada não teria sido um desafio. Parece que eu teria de me preocupar mais do que me preocupei, mas quanto mais? É claro que me preocupei demais quando estava debaixo da pedra na chuva. A ideia de que há uma quantidade exata de preocupação é apenas algo a mais para nos preocuparmos. A preocupação simplesmente não funciona. Atitude 5. Preocupação é sinal de inteligência. Pensamos que a preocupação é uma escolha inteligente da pessoa, em oposição a uma reação de massa, uma atitude da coletividade. A preocupação é, na verdade, a emoção que une o mundo. Ela pode ultrapassar as diferenças religiosas, políticas, raciais e sexuais. Noticiários e documentários são campeões de audiência porque estão sempre trazendo uma lista de más reportagens ao vivo para que o espectador possa se preocupar. Reportagens investigativas que revelam perigos em lugares insuspeitos estimulam nossa ansiedade, que por sua vez provoca as alterações químicas no organismo e assim, o vício da ansiedade se alimenta. É senso comum em nossa cultura que a pessoa sem preocupação é ingênua. Para nós, o cinismo é sinal de inteligência e pragmatismo. Como o desastre é comum a todos, tendemos a considerar a paz de espírito como uma emoção irreal ou falsa. Os fortes atacam os fracos. Todos os seres que conhecemos vivem à custa da morte de algum outro ser. A conclusão é inevitável. Você e eu murcharemos e morreremos, como tudo que está vivo, seja o planeta, uma pessoa ou uma planta. Este é o cenário de nossas vidas e só não vê quem não quer ver. Partimos do princípio de que a preocupação é a emoção consciente, aquela que é induzida pelos fatos. Podemos nos concentrar nos fatos inevitáveis da vida ou no ponto onde estamos e no que estamos fazendo. Quando relaxamos, começamos a nos abrir para uma realidade que vai muito além daquele cenário preconcebido sobre o futuro que inventamos. A preocupação está sempre relacionada ao futuro, mesmo que o futuro seja o momento seguinte. Atitude 6. Preocupação é sinal de compaixão. Acreditamos que aqueles que se preocupam se tornam socialmente responsáveis. Outro mito é de que a nossa angústia corresponde ao tamanho de nossa preocupação pelas pessoas sofrendo no mundo. A preocupação ajuda alguém? Não. Mas como a ansiedade é uma sensação um tanto desagradável e desgastante, ela simula uma falsa impressão de dever cumprido, de termos feito a nossa parte, quando, na verdade, apenas movimentamos as nossas engrenagens mentais ou a nossa boca. Observe o quanto você se sente afastado quando se aproxima de uma pessoa apreensiva. Em geral, ela está tão absorvida em sua própria preocupação que se torna uma espécie de lobo solitário. Seu foco pode ser até mesmo uma determinada pessoa, mas ela não consegue demonstrar sua solidariedade. Estou preocupado com você. É a frase típica de quem tem um ego com tamanho potencial autodestrutivo. As preces que as pessoas religiosas fazem antes de refeições são outro exemplo de mau uso da preocupação.
lembremos de todos os que têm fome. Se a cada bocado realmente nos lembrássemos dos famintos, nos alimentaríamos em meio a um conflito imenso. Não haveria nenhuma sensação de comunhão nessa mesa. A generosidade é um ato de felicidade, não uma consequência do medo. Atitude 7. Quando as coisas vão bem, é melhor começar a se preocupar. Se um livro ou um filme começa com cenas felizes e vozes alegres, sabemos que algo de ruim está para acontecer. É preciso uma dose de alegria, mesmo que por um pouco tempo. Observe que quando as coisas começam a acontecer do jeito que a gente gosta, uma leve preocupação surge no horizonte. Por experiência própria, sabemos que aquilo que mais desejamos é o que pode nos ferir mais profundamente. Um ditado muito popular diz que é preciso tomar cuidado com o que se pede. Você pode conseguir. Pense no que está implícito nesta afirmação, nas vantagens especiais com as quais você poderá começar a sua vida. Boa aparência, bom sistema imunológico, talento natural, riqueza de família e qualquer outra coisa. Nada disso é confiável. Se você começar a pensar nas vantagens adicionais com que sempre sonhou, saiba que elas são ainda menos confiáveis. Nosso problema não é que não olhamos de frente para o perigo e a ironia. Olhamos para o mundo quase em transe, fascinados. O que não questionamos é qual o valor desse olhar, qual o verdadeiro benefício de ter uma percepção preocupada. Continuaremos no próximo capítulo e expandiremos o nosso conhecimento sobre a forma de reagirmos e mais práticas de libertação.